Olá, amados, bom dia a todos, que todos se sintam amados por Deus nessa manhã, que todos se sintam filho de Deus nessa manhã, que vocês façam um excepcional dia. Hoje eu vou ler a palavra do Senhor, que está em Jó, capítulo 15, versículo 2. Porventura dará o sábio, em resposta, ciência de vento? E encherá o seu ventre de vento oriental, arguindo com palavras de que nada servem e com razões de que nada aproveita? E tu, tem feito vão o temor e diminuís os rogos diante de Deus? Porque a tua boca declara a tua iniquidade e tu escolhestes a língua dos astutos. A tua boca te condena e não eu. Os teus lábios testificam contra ti. O que quer dizer nessa mensagem? O que Deus está trazendo para mim, para você? Que quando a pessoa é sábia, ela não joga palavras ao vento. A pessoa sábia, ela medita naquilo que ela vai falar, né? Isso aqui é uma exortação para mim e para você nessa manhã. Porque muitas das vezes, eu sempre falo, a gente quer falar, a gente quer responder as pessoas com o nosso ego. A gente quer resolver as coisas com o nosso ego. E isso não é um caminho bom. Não é que seja errado, tudo está certo. Mas não é um caminho bom, que vai te levar a outro nível. Porque o ego, ele não cocria nada de bom. Mas quando você tem um controle emocional das suas atitudes, você medita primeiro. Você não tem respostas prontas. Você abaixa o seu ego e você pensa no que você medita no que você vai falar. Então, esse é o sábio da Bíblia. O sábio da Bíblia é aquele que busca no Senhor as respostas. É aquele que não tem resposta rápida, que não quer responder rápido, ele não tem pressa para responder. Porque ele não está nem aí para o ego dele. Antes ele vai meditar e aí ele vai dar a resposta certa. Não a resposta para agradar o próximo, mas aquilo que é o certo, né? E é muito bom quando a gente tem esse equilíbrio sobre nós. Porque o que acontece? Quando você age com ego, dependendo das suas atitudes, do que você fala, a resposta que você dá para o outro, você cria problemas. O ego sempre vai criar problemas. Porque o ego, ele é material, ele é físico, né? Ele é físico. E quando eu reajo a alguma situação usando o meu ego, eu provavelmente aquilo não vai fazer eu fluir na vida. Vai ser algo momentâneo. A Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Por quê? Porque a mulher sábia, mas isso vale para o homem também. Mas a mulher sábia, o homem sábio, eles meditam no que eles vão falar, né? Em qualquer situação, ele pensa antes, ele raciocina antes de falar algo para alguém, para qualquer pessoa. Ele põe na balança. E é isso que nos faz crescer, é quando a gente tem esse equilíbrio emocional, porque é muito triste uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que... Eu tô falando isso pra mim, porque eu era essa pessoa. Eu era uma pessoa totalmente desequilibrada emocionalmente, eu não tinha controle sobre as minhas ações, sobre os meus sentimentos, sobre as minhas palavras. Eu era totalmente descontrolada. Eu falava aquilo que vinha na frente. E aí, por que eu tô falando do ego? Que é muito ruim você agir no ego. Porque eu sempre me arrependia do que eu falava.
sempre eu me arrependia, mas aí já era tarde. A palavra ela já foi lançada. E uma vez a palavra lançada, ela fere pessoas, ela fere almas. Então, é muito sério isso. É muito sério. Não é brincadeira. A palavra ela tem o poder de derrubar ou de erguer uma pessoa. Por isso que a pessoa sábia, você pode reparar que as pessoas sábias são as mais caladas, são aquelas pessoas mais centradas. Aí você fala, nossa, aquela pessoa não conversa, aquela pessoa é séria. Mas é essas pessoas que são as sábias, porque elas não ficam julgando palavras ao vento. E eu era essa pessoa, essa mulher que não tinha controle, não tinha domínio, né, sobre as minhas emoções, sobre as minhas palavras. E isso é muito triste, porque você não tem domínio. Você se torna uma pessoa incontrolada, incontrolável, sabe? E aí você vai machucando a si mesmo e vai machucando as pessoas. Mas eu fui aprendendo com isso. E hoje eu tenho esse domínio. Eu tenho esse domínio. Às vezes eu estou conversando, qualquer coisa, um negócio que eu vou fechar, uma amizade que eu estou ali contando algo, algo que eu tenho que resolver com as pessoas, com qualquer pessoa. O que eu faço? Às vezes é automático, né? Porque você vai buscando a Deus, às vezes você consegue acessar a resposta ali na hora. Então, às vezes é automático, eu consigo colocar ali na balança na hora e falar para a pessoa. Mas tem coisas, porque eu não sou perfeita, você não é, a gente nunca vai ser nesse mundo. Mas tem coisas que às vezes, por exemplo, às vezes é um negócio, tem coisas que vai ser a longa distância. E tá tudo bem. Então tem coisas que eu fico ali, às vezes 2, 3 dias, tem coisa que semana, e eu não dou resposta para a pessoa. Porque ainda não veio aquela resposta de Deus. Eu tiro o meu ego, e às vezes quando eu tô apressado, que eu falo assim, mas está demorando, por que você ainda não resolveu isso? Aí o que eu faço? Aí vem uma resposta, aí eu penso assim, bom, essa resposta é o meu ego que está falando ou é Deus que está falando? Então eu medito. Por quê? Aí você fala, nossa, mas que bobeira, isso é tão simples. Não é simples. Não é simples. Eu sei o que eu já fiz. Então, não é simples, porque quando você resolve um problema, você abre um negócio com direção do Senhor, que é a sabedoria, você vai dar certo. Mas você tem que ter paciência no Senhor. Deus não fala, descansai no Senhor. Descansar no Senhor é isso. É você esperar Ele falar. Deus é uma autoridade maior sobre nós. Ninguém é. Aliás, minto. Os nossos pastores, os nossos bispos, os nossos padres, né, são autoridades maiores sim do que nós aqui na Terra. Mas a nossa autoridade maior, que é aquele que a gente tem que ter intimidade, amizade com Ele, é o nosso Deus. Então, e Ele vai te dar a resposta perfeita, perfeita, sem crenças religiosas, sem crenças limitantes. Então, porque Ele é dono da sabedoria. Ele é dono da sabedoria. Então, quando você medita em Deus, você evita muitos problemas na sua vida. Você evita muitos problemas, muitas dores. Porque se eu for responder o outro de acordo com as minhas crenças, eu vou magoar as pessoas. Agora Deus é perfeito, né? Se você medita em Deus, aí você não vai magoar, você vai dar certo. Amém? Então hoje a palavra é essa. Pra gente travar nossa língua, travar nossa boca antes da gente dar respostas prontas para as pessoas. Porque não é só uma resposta pronta. A tua palavra, ela tem energia. Todas as palavras carregam uma energia. Quando você lança uma palavra para alguém, você carrega uma energia. Você já ouviu falar quando os pais
joga praga nos filhos. Então, isso não serve só para os pais, serve para todas as pessoas. Porque se eu falo assim, se eu chamo alguém de merda, falo merda, aí eu falo com raiva, entendeu? Então, aquela palavra, ela carrega uma energia. Não é em si a palavra, é o sentimento que eu estou mandando para a pessoa. Isso é muito sério. Então é isso, que nós possamos meditar sobre o que a gente vai responder, sobre o que a gente vai tomar decisão. E não tá nem aí pra pessoa, tipo, tem que resolver isso, porque tal pessoa... Não, não é no tempo da pessoa. Se o problema está com você, é no seu tempo de resolver. É no seu tempo. Então, é meditar em Deus, perguntar para Ele, o que eu tenho que fazer, Senhor? Essa é a resposta certa, essa é a decisão certa que eu tenho que tomar. Eu quero que o Senhor me dê clareza disso. E na hora certa você dá essa resposta. Amém? Que todos façam um excepcional dia. Tamo junto até depois do fim. Um abraço.